Devia saber, ó, colega. Paulo Borges, Exatamente, olha, tem 99%. Só um segundo, precisa de microfone, Eu tenho voz suficiente. Está bem, mas lá em casa não ouvem, a sua voz não chega lá a casa. Ok. Os senhores, eu admito perfeitamente e acredito que vocês adorem os animais. Então, se adoram tanto os touros, se as touradas acabarem, vocês dizem que a raça se extingue. Só se extinguirá se vocês perderem esse amor que tinham agora. Porque, entretanto, continuam a tratar dos animais com o mesmo amor que dizem ter por eles. Ouça, o bem-estar animal pode e deve ser definido de um modo científico, pondo de parte considerações morais e envolvimentos morais. O bem-estar animal é um estado de perfeita saúde mental e físico. Mas a não existir corridas de touros, não há mais touros, é isso? Não. Para que é que eles servem? Exatamente. Não há... E então lá... É exatamente. Mas não quer responder a esta questão. O amor, olha, é que eu tiro da minha família para dar aos touros. Eu dou-lhes uma... Ouça, o bem-estar animal deve ser... Mas depois também tem o retorno financeiro, monetário dessa... Retorno financeiro? Então não tem? Retorno financeiro? Não, de maneira nenhuma. É ganadeiro por amor. Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Calma, meus amigos, calma, vá, diga. Há uma questão fundamental que tipicamente aparece nas considerações antitaurinas. Uma delas é esta relação do amor, ou seja, o amor é uma coisa cega. Nós amamos e vivemos do amor. Eu não tenho que ter uma família, pagar as minhas contas, sou ganadeiro, com dedicação, como o Dr. Joaquim Grave, que vive no campo, longe da família até, criando os seus touros. Sim, é dos nomes mais importantes. É uma opção pessoal. Nada a ver com isso. Nível da mas depois cria-se a ideia que, então, a pessoa se tem amor não faz mais nada. Ou seja, não tem que criar a família, não tem que ter dinheiro, não tem que subsistir. Ou seja, a relação é como um ator. Ou seja, vocês dizem que a dimensão cultural é uma dimensão que não tem dinheiro. O artista tem que viver na pobreza e na dedicação ao amor da sua causa. Uma espécie de monge franciscano. Outra relação que vocês fazem tipicamente, que é a ideia de que as indústrias culturais não podem ser indústrias. Ou seja, o teatro pode render dinheiro, o cinema rende dinheiro, deve render. Não, o teatro não, a cultura não tem que render dinheiro. Não, no sentido em que, e tem que haver dinheiro, não vai pagar às pessoas, aos artistas. Não, mas por isso é que o Estado muitas vezes se envolve. Todo o núcleo de pessoas... Não estamos assim, não. Não, só uma questão. Não, porque é importante que as pessoas absorvam cultura. Com certeza, é exatamente... É por sermos um povo inculto é que estamos assim. Por essa mesma razão. Concordamos perfeitamente com essa questão. Obviamente, o que não se aplica, como é óbvio, ao mundo cultural, que falamos de corridas. Eu dizia que a questão é... corrida de touros é a cultura? Obviamente, mas deixe-me só dizer os dois pontos que são fundamentais. Um deles é, obviamente, que falarem, como tipicamente vai haver nos sites, a questão da indústria, do lobby tauromáquico. É um lobby ou é uma indústria como qualquer outra das funções e das profissões que os senhores têm. Mas eu acho que o argumento mais premente é o da tortura ou não do animal. Com certeza, e deixe-me então responder definitivamente a isso. Para quem não percebe o que é uma corrida de touros e a critica sem a conhecer, ninguém no seu estado, no seu juízo perfeito, iria... Ninguém no seu juízo perfeito, quer da sua bancada, quer da nossa, obviamente, ninguém iria a uma corrida de touros ver torturar animais. Quem é que seria o Palerma que faria tal coisa? Ninguém. São muitos. É obrigadíssimo pela consideração, mas não vale a pena ir por aí. Então você vai a uma corrida de touros porquê? Eu vou a uma corrida por uma razão. As corridas de touros são uma forma ética e considerativa de dar a morte a um animal. Como é que pode ser ética? Morte essa, por favor, preciso de falar. Silêncio. Questão essa, ou seja, questão essa que, uma vez que em Portugal não se está à morte, ela não conclui com a morte, ou seja, mantém-se todo o ritual. O que é que isso significa? Significa, aquilo que não se percebe é que o pressuposto da corrida de touros é um pressuposto ético, do homem que enfrenta o animal, dando-lhe a possibilidade dele o poder matar. E esse é o princípio ético fundamental. O Paulo é defensor da ética e dos direitos do animal. O que é que acha disto? Eu estou aqui enquanto primeiro subscritor de uma petição para a abolição das touradas e todos os espetáculos com touros, que neste momento conta mais de 43 mil assinaturas, além de muitos outros milhares recolhidos à mão. O que nós defendemos na nossa petição é fundamentalmente que a tourada é absolutamente injustificável do ponto de vista ético, porque todo o ser senciente tem direito a ver respeitada a sua integridade física e psicológica. A tourada configura uma violação brutal do direito dos seres sensíveis, sencientes, a verem respeitada a sua segurança, o seu bem-estar físicos e psicológicos. A tourada goza em Portugal de um justificável benefício legal, exceção legal, porque há uma lei, a Lei 92/95, que parte no ponto 1 do artigo 1, diz que é absolutamente injustificado e é proibido todo o sofrimento infligido desnecessariamente aos animais. E depois, num ponto seguinte, diz que as touradas são permitidas dentro dos termos regulamentados por lei. Ora, isto porquê?
Porque as pessoas defendem-se com uma tradição, com uma cultura, e porque as pessoas não se colocam no lugar do touro. A tourada representa a inversão, a transgressão do princípio da regra de ouro de toda a ética, que é não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem a nós. Ora, eu pergunto aos aficionados, pergunto aos telespectadores, sobretudo, porque os aficionados já estão convencidos, não vão ser agora desconvencidos, pergunto aos telespectadores se gostariam de estar no lugar do touro, se gostariam de passar pelo que o touro sofre antes, durante e depois das touradas. E se acham que isso é tradição, se acham que isso é uma verdadeira cultura. É claro, tradição é tudo o que se transmite ao longo dos tempos. Cultura é tudo o que se semeia para se colher, desde as batatas até às artes, as letras e as ciências. Mas a tourada é uma cultura do circo romano, é uma cultura da barbárie, é uma cultura da tortura, é uma cultura da violência desnecessária. Para quê? Mas para quê? Quem é que lucra com as touradas? O touro não é certamente. O touro não vai para lá por vontade. Por mais bravo que ele seja, eu nunca vi nenhum touro a dizer, por favor, levem para as touradas. Não fala. Ele é levado à força. Era necessário que existisse lá a fronteira. E depois aos interesses. A questão desta, desculpa, deixe-me falar. Deixe-me só, isto tem só 30 depois aos segundos. Se eu interesses. puser uma vaca mansa numa praça, não consigo torear. Está transparente. As pessoas podem consultar o portal do Governo, o portal das Obras Públicas, e aí vê-se claramente que neste momento, se a tourada subsiste, que é um espetáculo em decadência há muito tempo, se ela subsiste é porque há injeções de dinheiros públicos, há subsídios públicos de dinheiros públicos portugueses e europeus para subsidiar as touradas. Uma consulta qualquer, basta pôr o ministro. Há novas gerações nas corridas de touros. Certo, mas ponha-se o número de identificação fiscal neste portal das Obras Públicas e veja-se. Só de 2009 até 2011 foram gastos 1.750.000 euros em subvenções para o patrocínio de touradas. Por exemplo, na Câmara Municipal da Azambuja, onde foram retirados apoios a associações de deficientes, associações de apoio social, foram dados 1.275.000 euros para requalificar o campo da feira, ou seja, onde existe uma praça de touros, para melhorar os acessos, etc. Isto é um escândalo. São 350.000 contos que foram investidos num momento em que o país passa para a austeridade, em que as pessoas vêm retirar os seus subsídios de férias, o seu 13º mês, as pensões cortadas, em que é todo o tipo de austeridade. Mesmo os dinheiros públicos do Proder estão a ser investidos para requalificar touradas em Portugal. E alguns municípios, como o Dr. Moita Flores, gastam os nossos dinheiros públicos, o meu, o do Manuel Gosta, o dos telespectadores, para oferecer bilhetes a €1 para as pessoas assinarem a petição dele a favor das touradas. Isto é um escândalo. Eu estou no final. Isto é tauromafia. O Francisco Vieira, meus senhores, o Francisco Vieira está aqui enquanto cidadão contra a corrida de touros. Porquê? Peço-lhe resposta rápida, que estou mesmo no final, já estou no tempo. Eu estou aqui na qualidade individual, não pertenço a nenhuma organização, a nenhum partido, nomeadamente o PAN, em relação à questão animal. Desde há muitos anos que, quando vi na televisão a corrida de touros, que eu não sabia o que era, mais tarde fui ao campo e vi o que era, e vi, isto não pode funcionar. Eu quando via... Mas não pode porquê, sem entender? Porque o sofrimento, a dor que aquele animal sofreria. E por isso, para mim, é irrelevante, completamente irrelevante. Lá em casa estão muito mais interessados do que os que estão aqui presentes, porque os que estão aqui presentes, como uma minoria, estão todos convencidos das suas posições. Lá em casa poderão refletir. Não vale a pena discutir se é arte, se é cultura, se é tradição, porque estaríamos aqui um longo tempo... Tradição será, mas a tradição pode não ser o que era. Não sabe o que é que vale a pena discutir. E é importante, mas há muitas tradições que já não fazem sentido. Sabe o que é importante discutir? Tradição é evolução. Tradição é evolução. O importante discutir e dizer às pessoas lá em casa... O importante... Sim, é o que eu estou a dizer. Há tradições que não se... Dão licença. O importante discutir e dizer às pessoas lá em casa é que o Sr. Professor Paulo Borges está-nos a acusar de sermos uma tauromafia. O senhor conhece o programa político do PAN, não conhece? Deve ter sido o senhor que o elaborou. Estão lá reconhecidos apoios do Estado para quem divulga o vegetarianismo e o veganismo ou não? Estão lá? É para depois defenderem coisas destas? Isso é para defenderem coisas destas? Mas nós vamos... Isto é outro assunto. Nós voltamos a este tema. Lá em casa... Eu já estive o tempo. Mas nós voltamos a esse tema. A partir daí... Há milhões de pessoas que são contra a tourada, não são vegetarianos, nem são veganos. Isso é uma evidência. Os portugueses não são vegetarianos nem veganos. Das 1.500 mulheres que morrem por Isso é muito rápido. Meus senhores, olhem que eu abro os curros. Oh, minha senhora, se acha bem a comparação...
Tem que primeiro tocar o cornetinho. Isto é Violar, assassinar, é o mesmo que vocês Temos fazem. de terminar esta conversa, mas eu penso que ali ao lado do José Martinho e do António Pinto Basto, que pelos vistos são aficionados, está um senhor que quer falar rapidamente. O meu nome é Nuno Pardal, eu fui cavaleiro tauromáquico profissional durante alguns anos. Por contingências da vida mudei. Neste momento sou presidente do Fundo de Assistência dos Toureiros. Houve aqui um belisco que eu não vinha para falar, mas vou ter que falar, que é a parte solidária, que é deixaram de fazer qualquer coisa para um lar de deficientes em prol da tauromaquia. Uma das coisas que nós, aficionados e quem está dentro do ramo, e que se orgulha, é de facto conseguir ser solidário. Ainda agora no Campo Pequeno, os senhores estavam na rua a manifestarem-se e nós lá dentro, a benefício da Elvida, de uma associação, uma fundação moçambicana, pusemos 250 crianças a comer durante 2 anos. Coisa que... Isso é branquear a violência. Isso é branqueamento. Nós temos sido... Meus amigos, Temos respeitado. Peço desculpa, deixem-me só dar o meu ponto de vista. já não há mais tempo. É assim, tem que ser 10 segundos mesmo, já E não tenho mais depois, tempo. Aliás, já excedi o tempo. Nós não só fazemos a parte externa como a parte interna. Os toureiros juntam-se para solidarizarem-se com os toureiros que menos conseguem, os velhos, os toureiros que querem estudar, e nós procuramos sempre ajudar, ok? Portanto, respeitem também a nossa maneira de ver as Bom, coisas. não chegámos a conclusão nenhuma. Do lado aqueles que concordam com a corrida de touros, por acaso não chamámos à conversa, nem teríamos de chamar aquilo que aconteceu na Catalunha. Como sabem, foi recentemente proibida a corrida de touros, mas há quem diga que é apenas uma manobra política, é sobretudo uma manobra política, porque é uma maneira da região manifestar a sua independência face ao nacionalismo espanhol. Meus amigos, não foi por acaso que eu não trouxe para a conversa aquilo que aconteceu na Catalunha. De qualquer das maneiras, este é um tema sempre polémico. Sim, mas nós voltaremos a este tema de conversa. E vá lá, que eu acho que me mantive aqui numa posição neutral. Querem a minha opinião? Muito obrigado a todos, até já. Eu sou contra!